Meu filho e os parentes planejaram uma pegadinha. Me deixaram em uma loja de conveniência a 400 km de casa e foram embora rindo. Eu nunca voltei. 2 semanas depois, ele descobriu minha localização, mas ele descobriu minha olá, amigos. Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são, vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. As luzes da rua piscavam como estrelas cansadas, enquanto eu observava o carro de Teodoro se afastar pela avenida movimentada de São Paulo. O ronco do motor ecoava no meu peito, misturado ao som distante de buzinas e o cheiro de asfalto úmido após a chuva fina da tarde. Fiquei ali, parada na calçada irregular com a bolsa apertada contra o corpo, sentindo o peso de cada gota que ainda pingava das árvores próximas. O grupo deles havia rido tanto durante o jantar que as gargalhadas pareciam grudadas na minha pele, como um resíduo pegajoso que não saía com água. Teodoro, meu filho único, havia se juntado àquele coro sem hesitar, os olhos brilhando com uma aprovação que ele parecia buscar como um cão faminto por um osso. Não era a primeira vez. Aquela noite, no restaurante simples que eu havia sugerido para economizar, um boteco acolhedor no bairro da Liberdade, com pratos de feijoada que lembravam as receitas da minha avó, eles transformaram tudo em piada. Quintina, a esposa dele, com seu sotaque afetado de quem cresceu em condomínios fechados de Alphaville, torceu o nariz para o cardápio. Ah, Eulália, você sempre escolhe esses lugares tão autênticos, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos, enquanto os amigos, um casal de sobrenome Vasconcelos, cheios de joias e histórias de viagens para a Europa, riam baixinho. Teodoro, em vez de defender, acrescentou: Mãe, você sabe que a gente adora sua simplicidade, né? É como voltar no tempo. E todos explodiram em risos, como se eu fosse uma relíquia engraçada de um museu esquecido. Meu coração apertou, mas forcei um sorriso, daqueles que eu havia aperfeiçoado ao longo dos anos, como uma máscara de carnaval que esconde o suor e as lágrimas. Aos 22 anos, quando o pai de Teodoro morreu em um acidente de moto na Marginal Pinheiros, eu me tornei uma fortaleza solitária. Deixei o emprego em uma loja de roupas para cuidar dele, virando faxineira em prédios comerciais durante o dia e costureira à noite, remendando uniformes para motoristas de ônibus. Pulava almoços para que ele pudesse ter leite fresco, e nos fins de semana levava-o ao Parque do Ibirapuera para ver os patos, prometendo que um dia seríamos felizes de verdade. Ele me abraçava forte com aquelas mãozinhas quentes e jurava: Vou te proteger para sempre, mamãe. Acreditei nisso como em um talismã. Mas o casamento com Quintina mudou tudo. A família Vasconcelos, donos de uma rede de lojas de luxo, o acolheu como um troféu. E eu? Eu virei o acessório incômodo. A viúva pobre que não combinava com os jantares em churrascarias finas ou as festas em casas de veraneio em Ubatuba. Nos encontros, eles zombavam do meu vestido simples, comprado em feiras de rua, chamando-o de vintage involuntário. Teodoro ria junto, cada gargalhada uma facada sutil, como se estivesse pagando o preço da entrada naquele clube exclusivo. Eu engolia, convencia-me de que era amor, de que o silêncio preservava a família, mas lá no fundo, uma dúvida crescia. Isso é afeto ou apenas medo de ser descartada como um trapo velho? Naquela noite, após o jantar, eles decidiram estender a diversão com um passeio de carro pela Avenida Paulista. Eu me sentei no banco de trás, espremida entre malas de compras e o cheiro de perfume caro. Quintina ligou o som alto tocando músicas eletrônicas que eu mal conhecia e começou a imitar meu jeito de falar, exagerando o sotaque interiorano que herdei de Minas Gerais. "Ô, gente, vamos pedir uma pamonha", disse ela, imitando-me, e os Vasconcelos caíram na risada. Teodoro, dirigindo, olhou pelo retrovisor e piscou para mim, como se dissesse: é só brincadeira. Mas quando parei para comprar água em uma banca de jornal, voltei e o carro havia sumido. Fiquei ali, sob a luz neon da banca, o coração acelerado, esperando que fosse uma pegadinha tola. O celular vibrou. Uma mensagem de Teodoro. "Relaxa, mãe.
Estamos só te dando um susto. Volta a pé. Faz bem para a saúde. E emojis de risos. O pânico não veio. Em vez disso, uma clareza fria me invadiu, como o vento que soprava da avenida. Olhei para o horizonte iluminado pelos prédios altos, sentindo o peso dos anos de humilhação se dissolverem em determinação. Guardei o celular sem responder e caminhei até a estação de metrô mais próxima, o som dos meus passos ecoando como um mantra de liberdade. Tinha dinheiro guardado, centavos acumulados de bicos como tradutora freelance de textos simples, gorjetas de entregas que eu fazia de bicicleta nos fins de semana e até o presente de aniversário que Teodoro me deu no ano passado, dizendo que era para gastar em bobagens. Juntei tudo em uma poupança secreta, como se soubesse que um dia precisaria fugir de mim mesma. Peguei o metrô lotado, os rostos anônimos ao redor me dando uma sensação de anonimato reconfortante. Liguei para Zulmira, uma amiga de infância que morava em Santo André, com quem eu mal falava desde que Teodoro nasceu. Ela atendeu no primeiro toque, a voz rouca de quem fuma demais, mas cheia de calor. Eulália? O que houve, menina? Contei o essencial, sem drama, e ela não hesitou. Vem pra cá, meu sofá-cama tá te esperando e amanhã a gente pensa no resto. Desci na estação errada por engano, mas caminhei os quarteirões extras sob a garoa, sentindo cada passo como uma vitória pequena. A casa de Zulmira era um sobrado antigo, com paredes descascadas e o cheiro de café fresco. Ela me recebeu com um abraço apertado, sem perguntas invasivas, só oferecendo uma xícara de chá de camomila e lençóis limpos. Na manhã seguinte, acordei com o sol filtrado pelas persianas quebradas, o corpo dolorido, mas a mente clara. Zulmira, já de pé, preparava pão na chapa e falava sobre sua vida como professora aposentada, cheia de histórias de alunos que mudaram o mundo. Você precisa de um recomeço, Lália. Não volta para aquele ninho de víboras. Ela me mostrou um anúncio no jornal local. Uma vaga para assistente em uma biblioteca comunitária no centro de São Bernardo do Campo. Vai lá, você sempre amou livros. Lembra quando a gente devorava romances na escola? Hesitei, mas algo me impulsionou. Peguei o ônibus, o trajeto serpenteando por ruas industriais, e cheguei à entrevista com as mãos suadas. O diretor, um homem de óculos grossos chamado Otávio, sorriu ao ver meu currículo improvisado. Experiência em organização? Perfeito. Começa amanhã. Os dias seguintes foram um borrão de prateleiras empoeiradas, cheiro de papel velho e conversas com leitores curiosos. Descobri que minha habilidade em catalogar, aprendida nos anos de gerenciar contas da casa sozinha, era um talento. Uma senhora idosa me agradeceu por recomendar um livro de poesias de Cecília Meirelles, dizendo que aquilo iluminou seu dia. Pela primeira vez em décadas, senti-me útil sem ser explorada. Zulmira insistiu para que eu procurasse terapia e marquei uma sessão em um centro público de saúde mental. A psicóloga, uma mulher jovem chamada Inês, ouviu minhas histórias sem julgar. Eulália, isso não é brincadeira. É abuso emocional camuflado. Você tem direito a limites. As sessões me desmontaram e reconstruíram. Falei sobre a viuvez precoce, os sacrifícios por Teodoro, as noites em claro costurando para pagar contas. Inês me ajudou a ver que meu silêncio não era força, era prisão. Comecei a mudar, cortei o cabelo em um estilo pixie prático, comprei roupas coloridas em bazares de rua, vermelhos vibrantes que Quintina teria chamado de extravagantes, e me inscrevi em um curso de cerâmica no SESC local. Moldar o barro com as mãos era terapêutico. Cada peça irregular uma metáfora da minha vida, imperfeita, mas minha. Uma tarde, enquanto modelava um vaso torto, pensei em Teodoro e senti pena, não raiva. Ele havia trocado minha lealdade por aplausos efêmeros. O celular tocava esporadicamente com mensagens dele. Mãe, volta logo, foi só uma zoação. Ignorei, focando em mim. Zulmira me apresentou a um grupo de mulheres em situação similar, reunidas em um café semanal. Lá ouvi histórias de divórcios, abandonos, renascimentos. Uma delas, chamada Florinda, contava como deixou um marido controlador e abriu uma lojinha de artesanato em Diadema. Inspirada, comecei a vender minhas cerâmicas online, usando um app simples que Zulmira me ensinou.
As primeiras vendas, um prato para uma vizinha, um enfeite para uma amiga, me deram um gosto de independência que eu não provava desde jovem. Semanas se passaram e eu me mudei para um quartinho alugado em Santo André, mobiliado com móveis de segunda mão que eu reformei com tinta e paciência. A vista era para um parque pequeno, onde cachorros latiam ao amanhecer. Pela primeira vez, cozinhei só para mim, experimentando receitas de moqueca baiana que via em vídeos no YouTube. O riso voltou, genuíno, durante uma aula de dança no centro comunitário. Samba de gafieira que me fazia girar como se o mundo fosse leve. Teodoro apareceu uma manhã na biblioteca, o rosto abatido, a camisa desalinhada. Mãe, precisamos conversar. Levei-o para o canto dos livros infantis, o cheiro de giz de cera no ar. Ele se sentou, as mãos trêmulas. Quintina e os Vasconcelos estão furiosos comigo. Dizem que exagerei, que agora pareço o vilão. Quase ri da ironia. Achei que você sempre perdoaria como sempre fez. Respondi calmamente. Perdão sem mudança é vazio, Teodoro. Você escolheu rir comigo como alvo para se encaixar. Isso não é família, é conivência. Ele chorou, prometendo terapia, mudanças. Volta, por favor. Neguei com a cabeça. Estou construindo minha vida agora. Você precisa construir a sua sem me usar como escada. Saí dali com o peito leve, caminhando pelas ruas arborizadas. Meses depois, assinei o contrato de um apartamento modesto em São Bernardo, com varanda para o pôr do sol sobre as fábricas distantes. Pendurei minhas cerâmicas nas paredes, plantei ervas em vasos e comecei a escrever um diário, palavras que fluíam como rio represado. Pensei em como aquela noite na avenida foi o catalisador, não o fim. Eles me abandonaram, mas eu me encontrei. As noites em São Bernardo do Campo tinham um ritmo próprio, um sussurro constante de fábricas distantes misturado ao canto de grilos nos parques periféricos, como se a cidade respirasse em turnos ininterruptos. Meu apartamento novo, com suas paredes ainda cheirando a tinta fresca e o piso de cerâmica fria sob os pés descalços, virou o palco de descobertas que eu nem sabia que ansiava. Acordava cedo, não mais por obrigação, mas pelo prazer de ver o sol nascer sobre a represa, tingindo a água de tons alaranjados que pareciam promessas renovadas. Preparava um café forte, daqueles com canela que Zulmira me ensinara, e sentava na varanda minúscula, folheando um livro de contos de Clarice Lispector que peguei emprestado na biblioteca. As palavras dela ecoavam em mim. Eu sou eu e isso é suficiente. Repetia isso como um mantra, enquanto o vapor do café subia em espirais preguiçosas. No trabalho, a biblioteca comunitária se transformou em um universo paralelo, cheio de possibilidades que eu explorava com avidez. Otávio, o diretor, notou minha dedicação e me promoveu a coordenadora de eventos literários, uma função que envolvia organizar rodas de leitura e oficinas para crianças das favelas próximas. Lembro da primeira vez que medi uma sessão sobre folclore brasileiro. As crianças, com olhos brilhantes e mãos sujas de giz, desenhavam sacis e boitatás, enquanto eu contava histórias da minha infância em Minas, de noites ao redor da fogueira, ouvindo lendas de mulas sem cabeça. Uma menina chamada Jandira, de cabelos cacheados e sorriso tímido, se aproximou depois e disse: Tia Eulália, você conta como se fosse verdade. Meu peito inchou de orgulho genuíno, algo que não sentia desde que Teodoro ganhou seu primeiro troféu de futebol na escola. Mas nem tudo era calmaria. As mensagens de Teodoro continuavam chegando, espaçadas agora, como gotas de uma torneira que vaza devagar. Mãe, precisamos resolver isso. Quintina está grávida e eu quero que você faça parte. Li aquilo sentada no sofá puído que comprei em um leilão online, o coração dando um solavanco inesperado. Grávida. Um neto ou neta a caminho. Uma ponte para o passado que eu tanto sacrificara. Por um instante, imaginei o bebê nos meus braços, o cheirinho de talco e leite. Mas logo veio a realidade afiada. Voltar significaria pisar no mesmo solo minado de zombarias. Respondi pela primeira vez em semanas. Parabéns, filho. Cuide bem dela. Estou bem aqui.
curto sem drama, mas firme como as raízes das árvores no parque onde eu passeava aos domingos. Zulmira, sempre a âncora, me convidou para um churrasco em sua casa, reunindo um círculo de amigas que ela chamava de as sobreviventes. Lá estavam Florinda, com suas mãos calejadas de artesã, contando como expandir a sua lojinha para um e-commerce de bijuterias inspiradas em orixás. E também Hermínia, uma enfermeira aposentada que viajava sozinha pelo Nordeste, em um Fusca velho, colecionando conchas e histórias de pescadores. Sentadas ao redor da mesa de madeira tosca com pratos de linguiça e farofa, ríamos de anedotas bobas. Nada de piadas cruéis, só leveza compartilhada. Hermínia me olhou nos olhos e disse: Eulália, a liberdade tem gosto de pimenta malagueta. Arde no começo, mas vicia. Aquela noite, dancei forró com elas no quintal, os pés descalços na grama úmida, sentindo o corpo se soltar como nunca antes. Inspirada, decidi explorar mais. Me inscrevi em um grupo de trilhas no WhatsApp, daqueles que saem aos sábados para caminhadas na Serra do Mar. A primeira aventura foi para o Pico do Jaraguá, subindo trilhas lamacentas sob uma garoa fina, o ar cheio de cheiro de mata atlântica. No topo, ofegante e suada, contemplei São Paulo estendida como um tapete infinito de luzes e concreto. Uma companheira de trilha, chamada Quirina, uma fotógrafa amadora com dreads coloridos, capturou o momento e me enviou a foto. Eu, sorrindo contra o vento, cabelos desgrenhados, viva. Você parece renascida, comentou ela. Guardei a imagem no celular. Um lembrete visual de que a Eulália de antes, curvada sob o peso de expectativas alheias, estava se dissolvendo. A terapia com Inês continuou sendo o farol nas noites mais turbulentas. Falamos sobre o luto não só pela viuvez, mas pelo filho que eu idealizara. Teodoro não é vilão, Eulália. Ele é produto de um sistema que valoriza status sobre empatia, explicou ela, enquanto eu traçava padrões no tapete do consultório com o dedo. Comecei a escrever cartas não enviadas para ele, despejando anos de mágoas em papel reciclado. Você ria enquanto eu sangrava por dentro, filho, mas agora eu cicatrizo sozinha. Queimava-as depois no fogão, assistindo as chamas consumirem as palavras como um ritual de purificação. Inês sugeriu meditação e baixei um app gratuito, sentando de pernas cruzadas na varanda ao amanhecer, focando na respiração enquanto o mundo acordava. Um dia, enquanto organizava uma feira de livros na Praça Central de São Bernardo, vi uma figura familiar se aproximando entre as barracas de artesanato. Era Quintina, barriga já arredondada sob um vestido solto, o rosto pálido sem a maquiagem habitual. Parou diante de mim, hesitante, enquanto eu arrumava pilhas de gibis antigos. Eulália, posso falar com você? Seu tom era baixo, quase suplicante, longe da arrogância dos jantares passados. Levamo-la para um banco sob uma árvore frondosa, o barulho de crianças correndo ao fundo. Teodoro está perdido sem você. Ele chora à noite, diz que errou feio. E eu incentivei aquilo tudo achando que era inofensivo. As palavras saíram atropeladas, os olhos dela marejados. Senti um misto de surpresa e compaixão, mas não fraqueza. Quintina, as piadas de vocês não eram inofensivas. Elas me diminuíam para que vocês se sentissem maiores. Se quiserem mudar, comecem por aí. Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Estou fazendo terapia também. Percebi que cresci em uma família onde o afeto era condicionado a aparências. Conversamos por horas, sobre medos compartilhados. O dela de não ser boa mãe, o meu de repetir ciclos. Não viramos amigas da noite para o dia, mas plantamos uma semente de entendimento. Quando ela se foi, prometendo voltar, fiquei ali, sentindo o sol aquecer minha pele, pensando em como a vida tece tramas inesperadas. Teodoro ligou naquela noite. Mãe, Quintina me contou. Obrigado por ouvi-la. Respondi. É um começo, filho. Mas o caminho é longo. Os meses seguintes trouxeram mais camadas à minha nova existência. Comecei a dar aulas voluntárias de cerâmica no centro comunitário, ensinando idosos a moldarem argila em formas terapêuticas, vasos para plantas
cinzeiros decorativos. Um aluno, o Sr. Valdemar, um viúvo como eu, compartilhava histórias de sua juventude no interior de Pernambuco, rindo de como a vida o surpreendera aos 70 com um hobby novo. Nossas conversas se estendiam para cafés após as aulas, trocando receitas de bolo de fubá e dicas de jardinagem. Não era romance, mas uma conexão suave, como um rio calmo que me fazia sentir vista sem pressões. Uma viagem impulsiva para o litoral mudou tudo. Peguei um ônibus para Santos, sozinha, carregando uma mochila com biquíni velho e um livro de poesias. Caminhei pela orla, pés na areia quente, o mar lambendo as ondas com um rugido reconfortante. Aluguei uma bicicleta e pedalei pelo canal, vento no rosto, rindo alto para o nada. Encontrei um grupo de surfistas amadores e, ousada, tentei uma aula básica. Caí 1000 vezes engolindo água salgada, mas emergi gargalhando, o corpo dolorido, mas o espírito leve. Na pousada simples onde fiquei, conheci uma viajante chamada Leocádia, uma artista de rua que pintava murais em Quiang de favelas. Passamos a noite conversando sobre sonhos adiados e ela me convenceu a experimentar grafite. Na manhã seguinte, rabisquei um sol estilizado em um papel, sentindo a liberdade das cores sem regras. De volta a São Bernardo, incorporei essa energia ao cotidiano. Transformei a varanda em um mini ateliê com tintas e telas baratas, pintando abstratos inspirados no mar. Azuis turbulentos misturados a amarelos vibrantes. Vendi algumas peças na feira local, o dinheiro extra indo para um fundo de viagens futuras. Teodoro e Quintina visitaram uma vez, trazendo ultrassons do bebê. Sentamos na sala improvisada, bebendo suco de maracujá, conversando com cautela. Mãe, quero que o bebê te conheça como a avó forte que você é, disse ele em voz baixa. Assenti. Vou estar aqui, mas nos meus termos. Foi um passo hesitante rumo a uma reconciliação, sem ilusões. A biblioteca promoveu um festival literário e eu organizei uma palestra sobre empoderamento feminino através da leitura. Convidei Inês como palestrante, e o auditório lotou com mulheres de todas as idades, compartilhando experiências. Uma delas, uma jovem mãe solteira chamada Nereida, me procurou depois. Sua história me inspirou. Como você encontrou forças? Respondi. Um dia de cada vez, reconhecendo que mereço mais. Aquela noite, caminhando para casa sob as estrelas urbanas, senti uma plenitude profunda, como se as peças do quebra-cabeça da minha vida finalmente se encaixassem. Mas desafios surgiam. Uma crise no trabalho, cortes de verba ameaçando eventos, me forçou a inovar, criando parcerias com escolas locais para doações de livros. Lutamos juntos, eu à frente de petições online, descobrindo uma veia ativista que dormia em mim. Valdemar me ajudou imprimindo folhetos em sua casa, e Zulmira mobilizou suas amigas. Vencemos e a vitória sob a conquista coletiva. Teodoro, sabendo disso, enviou uma mensagem. Orgulho de você, mãe. Sorri guardando o celular, focando no agora. Explorando hobbies novos, me matriculei em um curso de culinária regional, aprendendo a fazer bobó de camarão e vatapá, experimentando sabores que evocavam raízes nordestinas misturadas ao meu paladar mineiro. Nas aulas, ri de erros. Um molho que queimou, um tempero forte demais. Mas cada falha era lição. Compartilhava pratos com vizinhos, criando laços comunitários que preenchiam vazios antigos. Uma vizinha, chamada Ximena, uma imigrante boliviana, trocava receitas comigo, ensinando saltenhas enquanto eu mostrava como fazer pão de queijo perfeito. A gravidez de Quintina avançava, e eles me convidaram para um chá de bebê modesto, longe dos luxos dos Vasconcelos. Aceitei, levando um mobile de cerâmica que eu mesma fizera. Pássaros coloridos girando ao vento. A atmosfera era tensa no início, mas aos poucos, conversas fluíram sobre nomes. Escolheram Amadeu em homenagem a um avô distante e medos parentais. Teodoro me puxou de lado. Mãe, estou aprendendo a ser melhor. Terapia está ajudando. Abracei-o brevemente. Continue, filho. Eu estarei assistindo de longe, torcendo. Noites solitárias ainda vinham, mas as preenchia com séries brasileiras no streaming, rindo de novelas antigas que ecoavam dramas reais.
Escrevi um blog anônimo sobre renascimentos tardios, compartilhando trechos velados da minha jornada, recebendo comentários de estranhos que se identificavam. Um leitor, de nickname Viajante Solitário, trocava mensagens comigo, revelando-se um professor de literatura de Campinas, compartilhando poemas que me tocavam. Uma tempestade forte atingiu a região, alagando ruas e testando resiliências. Meu apartamento escapou por pouco, mas ajudei na limpeza comunitária, carregando sacos de areia e distribuindo sopa quente. Nessa bagunça, reencontrei Quirina, a fotógrafa da trilha, e juntas documentamos o esforço coletivo para um projeto local. As fotos viraram exposição na biblioteca, celebrando a força da comunidade. Teodoro nasceu Amadeu e recebi fotos do hospital, um pacotinho rosado com olhos curiosos. Visitei dias depois, segurando-o com cuidado, sentindo uma onda de amor puro, sem amarras. Ele tem seu nariz, mãe, brincou Teodoro. Ri. Que sorte a dele. Quintina, exausta, mas sorridente, agradeceu minha presença. Saí dali com o coração cheio, mas firme na minha independência. Expandi o ateliê, alugando um espaço pequeno para aulas de cerâmica, atraindo alunos variados, de adolescentes rebeldes a donas de casa entediadas. Uma aluna chamada Zulima, prima distante de Zulmira, trouxe flores do seu jardim como pagamento, florescendo amizades inesperadas. Viajei novamente, dessa vez para Paraty, participando de um festival literário, onde li um poema meu em voz alta pela primeira vez, tremendo, mas orgulhosa. A vida pulsava diversificada. Manhãs de yoga no parque, tardes de leitura, noites de criação. Teodoro e família visitavam ocasionalmente, construindo pontes devagar. Eu, Eulália, não era mais sombra. Era luz própria, iluminando caminhos que eu mesma traçava. Os dias em São Bernardo fluíam como um rio caudaloso, cheio de curvas inesperadas que me levavam a poças profundas de reflexão e saltos revigorantes de ação. Com Amadeu agora parte do mundo, um pacotinho de curiosidade que babava em tudo o que via. As visitas de Teodoro e Quintina ganharam um tom mais suave, como uma brisa que entra pela janela entreaberta sem bagunçar os papéis. Eles vinham aos domingos trazendo fraldas e histórias do dia a dia, e eu os recebia com chá de erva cidreira colhida da minha varanda, sem pressa para preencher silêncios. Olha como ele ri igualzinho a você quando era bebê, dizia Quintina, passando o menino para os meus braços, e por um instante, o passado se entrelaçava com o presente, sem as farpas de outrora. Teodoro observava, ainda com sombras de culpa nos olhos, mas eu não cobrava mais. Deixava que o tempo fizesse seu bordado lento. Enquanto isso, meu ateliê de cerâmica crescia, como uma planta teimosa em solo fértil. O espaço alugado, um galpãozinho reformado em uma rua de oficinas mecânicas, ecoava com o som de rodas girando e mãos moldando barro úmido. Alunos chegavam em ondas. Pela manhã, um grupo de adolescentes de um projeto social, cujos olhos brilhavam ao criar máscaras inspiradas em carnaval de rua. À tarde, donas de casa como Ximena, que vinham fugir da rotina, transformando argila em esculturas abstratas que contavam segredos não ditos. Uma delas, chamada Vesperina, uma contadora aposentada com mãos ágeis como aranhas tecendo teias, virou parceira em um projeto ousado: criar peças para uma feira de arte sustentável em Diadema, usando materiais reciclados como garrafas PET, derretidas em fornadas experimentais. Eulália, você tem fogo nas veias, elogiava ela, enquanto misturávamos cinzas de jornal queimado ao esmalte, criando tons terrosos que pareciam saídos de um sonho indígena. Mas nem tudo era argila lisa. Rachaduras surgiam. Uma enchente repentina, daquelas que São Paulo cospe sem aviso, invadiu o ateliê durante uma noite de temporal furioso, transformando o chão em um lamaçal de peças quebradas e ferramentas flutuantes. Acordei com o telefone tocando. Era Zulima alarmada. Corre aqui, o lugar tá um caos. Cheguei ao amanhecer, pés chapinhando na água barrenta, o coração afundando ao ver vasos estilhaçados como memórias frágeis. Em vez de desabar, chamei o grupo de trilhas do WhatsApp e as sobreviventes de Zulmira.
Juntos, salvamos o que podíamos, secando fornos com secadores de cabelo improvisados e reconstruindo prateleiras com madeira doada por um marceneiro vizinho. Kirina documentou tudo com sua câmera, transformando a bagunça em uma série de fotos para uma exposição virtual, do caos à criação. A enchente, no fim, virou catalisador. Vendemos as peças sobreviventes em uma campanha online, angariando fundos para um ateliê mais resistente, com piso elevado e sonhos ampliados. Inspirada pela resiliência coletiva, mergulhei em Águas Novas, um curso online de fotografia urbana ministrado por uma plataforma gratuita do SESC. Aprendi a capturar ângulos inusitados de São Bernardo, chaminés fumegantes contra céus rosados, grafites escondidos em viadutos, rostos anônimos em ônibus lotados. Minha primeira série, Sombras da Metrópole, foi exibida em uma galeria comunitária em Santo André, ao lado de obras de Kirina. Lá, conheci Tadeu, um curador independente com barba desgrenhada e ideias efervescentes, que me convidou para uma colaboração. Fotografar artesãos locais em ação, misturando cerâmica e imagens em um livro artesanal. Sua visão é crua, Eulália, como o barro antes do forno, comentou ele durante um café em uma padaria antiga, onde o cheiro de pão quente se misturava a planos audaciosos. A terapia com Inês evoluiu para sessões mais introspectivas, explorando raízes profundas como as de uma figueira centenária. Falamos sobre heranças familiares. Minha mãe, uma lavadeira em Minas que nunca reclamava, ensinando-me o silêncio como armadura. Meu pai, ausente em Minas de Carvão, deixando vazios que eu preenchia com esforço dobrado. Você quebrou o ciclo, mas ecos persistem, ponderava Inês enquanto eu desenhava mandalas em um caderno durante as pausas. Comecei a praticar journaling guiado, escrevendo diálogos imaginários com versões passadas de mim mesma. Por que ficaste tanto tempo calada? As respostas fluíam como lágrimas represadas, liberando espaço para alegrias frescas. Valdemar, o aluno viúvo das aulas de cerâmica, tornou-se uma presença constante, não como romance hollywoodiano, mas como uma amizade que se desdobra em camadas. Caminhávamos pelo Parque Salvador Arena, trocando sementes de plantas exóticas. Ele me deu mudas de jasmim do cabo, eu retribuí com ervas para chá. Uma tarde, sentados em um banco sob ipês floridos, ele confessou: perdi minha esposa há 10 anos e pensei que a vida acabara. Mas moldar barro com você me mostrou que ainda há formas a criar. Ri, tocando sua mão calejada. Somos como argila velha, Valdemar. Endurecemos, mas com água certa, voltamos a ser maleáveis. Nossa conexão era simples, como um piquenique improvisado com queijos mineiros e vinhos baratos, rindo de piadas internas sobre fornadas queimadas. Teodoro, percebendo as mudanças, começou a aparecer sozinho no ateliê, trazendo Amadeu enrolado em um sling. Mãe, Quintina mandou saudades, mentia ele, mas eu via a busca por reconexão nos olhos. Sentávamos no chão, o bebê brincando com pedaços de barro inofensivos, enquanto conversávamos sobre paternidade, os medos dele de repetir erros, as lições minhas de limites firmes. Estou lendo um livro sobre comunicação não violenta, admitiu ele uma vez, folheando páginas marcadas. Incentivei. Boa, filho! Palavras são ferramentas. Use-as para construir, não demolir. Amadeu, rastejando, lambuzava as mãos na argila, e nós ríamos juntos. Um riso limpo, sem ecos de zombarias passadas. Uma viagem para o interior de São Paulo, para um retiro de meditação em uma fazenda orgânica em Itu, marcou um pico de autodescoberta. Sozinha entre árvores de eucalipto e riachos murmurantes, pratiquei yoga ao nascer do sol. Meditei em círculos de pedras e colhi vegetais para refeições comunais. Encontrei uma mentora chamada Undina, uma terapeuta holística com pulseiras de sementes, que me guiou em exercícios de visualização. Imaginar raízes crescendo dos pés, ancorando-me à terra enquanto galhos se estendiam ao céu. Você não é mais a viúva sacrificada, Eulália. É a árvore que floresce apesar das tempestades, sussurrou ela durante uma sessão à beira de um lago. Voltei renovada com um diário cheio de insights e sementes para plantar na varanda.
O blog anônimo ganhou tração inesperada. Leitores enviavam e-mails com histórias semelhantes, formando uma rede virtual de apoio. Um deles, o Viajante Solitário, que se revelou como professor chamado Quirino de Campinas, propôs uma coautoria em um e-book sobre renascimentos urbanos. Aceitei, e nossas trocas virtuais viraram chamadas de vídeo, discutindo poemas de Drummond enquanto o sol se punha. Sua prosa tem alma de poeta mineira, elogiava ele. E eu corava, redescobrindo flertes leves como plumas. Desafios financeiros surgiram quando o aluguel do ateliê subiu, forçando-me a inovar. Lancei workshops online, gravando vídeos com o celular, ensinando técnicas de cerâmica para iniciantes. Ximena ajudou na edição, adicionando legendas em espanhol para atrair imigrantes. As inscrições cresceram, trazendo renda extra que investia em um forno maior e viagens curtas. Uma para o Museu de Arte de São Paulo, onde me perdi em telas de Tarsila do Amaral, sentindo afinidade com suas formas curvilíneas. Quintina, agora mãe plena, me convidou para um almoço só nós duas em um restaurante vegetariano em Pinheiros. Sentadas entre saladas coloridas, ela abriu o jogo. Eu invejava sua força, Eulália, e disfarçava com piadas. Desculpe. Abracei-a. Passado é lição, futuro é tela em branco. Nossa relação florescia como um jardim regado devagar. Amadeu completou 6 meses com uma festinha no meu apartamento, balões coloridos e bolo de cenoura caseiro. Teodoro tocou violão, uma habilidade esquecida da juventude, cantando cantigas de ninar que eu lhe ensinara. Ri dançando com o bebê nos braços, sentindo o ciclo se curvar em harmonia imperfeita. Expandi para o voluntariado em um abrigo para mulheres em situação de rua, levando oficinas de arte como terapia. Uma residente, chamada Jesuína, criou uma escultura que representava sua fuga de um relacionamento tóxico. Você me mostrou que mãos que limpam podem criar. Lágrimas misturadas a orgulho. Uma exposição coletiva em uma galeria de rua em São Caetano reuniu minhas fotos, cerâmicas e pinturas. Um caos organizado de cores e formas. Tadeu curou. E na abertura, brindamos com cachaça artesanal. Valdemar veio, Quirina fotografou, Zulmira aplaudiu. Teodoro e família marcaram presença, Amadeu dormindo no carrinho. Mãe, isso é incrível, murmurou ele, e eu sorri. É só o começo. Noites de insônia ainda vinham, mas as combatia com caminhadas noturnas, ouvindo podcasts sobre astronomia, imaginando estrelas como guias. Plantei um jardim vertical na varanda, com tomateiros e manjericão, colhendo frutos que temperavam minhas refeições solitárias, ou compartilhadas quando amigos apareciam. Quirino visitou de Campinas, trazendo livros raros. Passeamos pela represa, conversando sobre versos e viagens sonhadas. Vamos para o Nordeste juntos? Propôs ele, e eu ponderei, sentindo borboletas antigas acordarem. A vida agora era um mosaico vivo, pedaços de barro, flashes de câmera, abraços de neto, ecos de risos verdadeiros. Eu, Eulália, navegava esse mar com leme próprio, ventos favoráveis soprando. As marés da existência em São Bernardo pareciam agora um oceano vasto, onde ondas de rotina se entrelaçavam com surpresas que chegavam como gaivotas inesperadas, planando sobre a superfície antes de mergulhar em profundezas inexploradas. Com o mosaico da minha vida ganhando novas tésseras, cada uma um fragmento de argila moldada, um clique de obturador ou o gorgolejo de Amadeu, descobrindo o mundo, eu me via navegando para horizontes que outrora pareciam miragens distantes. Quirino, o professor de Campinas com quem trocava versos virtuais, materializou-se em uma visita que se estendeu por um fim de semana chuvoso, trazendo consigo não só livros amarelados de Castro Alves, mas um convite para uma escapada improvisada até o Vale do Paraíba, onde cachoeiras escondidas e trilhas de terra vermelha nos esperavam como segredos sussurrados pela natureza. Chegamos a São José dos Campos, sob um céu nublado, o ar carregado de cheiro de eucaliptos úmidos, e nos hospedamos em uma pousada rústica com telhado de sapê, onde o som da chuva no zinco virava trilha sonora para conversas que duravam até o amanhecer. Quirino,
Com sua mania de citar poetas em momentos prosaicos, recitava versos enquanto caminhávamos por veredas lamacentas, como o rio que deságua. No mar, Eulália. Nossas histórias se fundem sem perder a essência. Ríamos de escorregões na lama, colhendo frutas silvestres que pingavam suco doce nas mãos, e à noite, ao redor de uma fogueira crepitante, compartilhávamos confissões veladas. Ele sobre um divórcio que o deixara à deriva. Eu sobre as âncoras que soltei para não afundar. Não era um romance de folhetim, mas uma dança sutil de almas que se reconhecem, como dois rios paralelos decidindo convergir por um trecho. De volta ao ateliê, energizada por essa infusão de ar fresco, transformei o espaço em um hub criativo mais ambicioso. Instalei uma impressora 3D emprestada de Tadeu, o curador, para experimentar fusões de cerâmica com plásticos reciclados, criando joias ecológicas que pareciam saídas de um futuro distópico. Colares com pingentes que imitavam corais petrificados, anéis torcidos como raízes expostas. Vesperina, minha parceira de projetos, trouxe ideias malucas. E se misturássemos conchas do litoral com resina de pinheiro? Testamos em fornadas noturnas, o forno zumbindo como um coração mecânico. E o resultado? Uma linha de acessórios que vendemos em uma pop-up store no Mercado Municipal de São Bernardo, atraindo curiosos de bairros vizinhos que barganhavam preços enquanto provavam pastéis quentes. Uma cliente, chamada Mirtila, uma designer gráfica com tatuagens de mandalas, comprou um broche e voltou dias depois com uma proposta: colaborar em um mural coletivo para um festival de rua em Mauá, misturando minhas esculturas com seus grafismos. Digitais projetados em paredes, mas ventanias contrárias sopravam. Uma disputa burocrática com a prefeitura ameaçou o ateliê. Algo sobre licenças ambientais para o uso de esmaltes químicos, forçando-me a mergulhar em pilhas de formulários e audiências tediosas no fórum local. Em vez de me curvar, mobilizei a rede. Zulmira, com sua experiência em sindicatos, redigiu petições afiadas. Hermínia, a enfermeira viajante, conectou-me a advogados voluntários de um coletivo feminista. Lutamos em reuniões acaloradas, eu defendendo o valor cultural do espaço, com voz firme, exibindo fotos de alunos transformados pela arte. Vencemos por um triz, com a licença renovada e um bônus, uma subvenção municipal para expandir oficinas gratuitas. Você é uma força da natureza, Eulália, brincou Ondina em uma ligação, enviando-me cristais de quartzo como talismã de proteção. A terapia com Inês ganhou contornos filosóficos, mergulhando em conceitos como sombra junguiana, aquelas partes ocultas que projetamos nos outros. Teodoro foi seu espelho invertido, refletindo o que você negava em si, analisava ela, enquanto eu rabiscava diagramas em um bloco de notas, conectando pontos entre sacrifícios maternos e a sede atual por autonomia. Pratiquei exercícios de sombra, escrever cartas para a Eulália submissa do passado, perdoando-a como se fosse uma velha amiga errante. Isso liberou espaço para experimentos ousados, como ingressar em um clube de debate online sobre empoderamento, onde defendia teses sobre arte como resistência, contra debatedores anônimos, afiando a língua como uma lâmina forjada no fogo. Valdemar e eu exploramos territórios inusitados. Uma viagem de trem para Jundiaí, visitando vinícolas familiares, onde provamos uvas híbridas e dançamos tango improvisado em um salão de madeira rangente. Ele me ensinou a tocar harmônica, notas trêmulas ecoando em noites estreladas no parque, enquanto eu retribuía com lições de fotografia, capturando seu perfil contra o pôr do sol como um retrato renascentista. Somos como vinhos velhos, Eulália. Melhoramos com o tempo, murmurava ele, e eu concordava, sentindo o paladar da vida se enriquecer com sabores complexos. Teodoro surpreendeu com uma visita inesperada ao mural em Mauá, Amadeu no colo babando em um chocalho de argila que eu fizera. Mãe, isso é épico, admirou ele, traçando os contornos do grafismo com o dedo. Conversamos à sombra do muro, ele admitindo lutas conjugais. Quintina e eu estamos trabalhando em equipe agora, graças às suas lições indiretas.
Amadeu esticou os bracinhos para mim e eu o peguei, sentindo o peso doce da continuidade sem as correntes do dever. Venham para o próximo workshop, invitei. E eles aceitaram, participando de uma sessão onde moldaram uma família de bonecos tortos, rindo de imperfeições que viravam charmes. Uma colaboração internacional surgiu via blog. Uma editora portuguesa, atraída por meus textos sobre renascimentos, propôs um capítulo em uma antologia sobre mulheres ibero-americanas. Escrevi febrilmente, mesclando memórias de Minas com vivências paulistas, enviando rascunhos para Quirino revisar. Sua voz é um fado moderno, Eulália, melancólico, mas resiliente, feedbackou ele, planejando uma visita a Lisboa juntos para o lançamento. Sonhos se avolumavam como nuvens cumulonimbus, prometendo chuvas fertilizantes. Jesuína do abrigo progrediu. Abriu uma barraca de artesanato na feira, vendendo esculturas que narravam sua jornada. Tornei-me mentora informal, trocando dicas sobre precificação enquanto tomávamos mate gelado em bancos de praça. Ximena, a vizinha boliviana, juntou-se, trazendo tapeçarias andinas para fusões culturais. Um tapete com motivos incas entrelaçados a minhas cerâmicas, exibido em uma feira multicultural em Osasco. Uma crise de saúde menor, uma gripe forte que me derrubou por dias, testou limites. Isolada no apartamento, com febre dançando como fantasmas, refleti sobre vulnerabilidades. Liguei para Florinda, que trouxe sopas quentes e histórias motivadoras. Valdemar enviou áudios com músicas calmas. Emergi mais forte, incorporando rotinas de autocuidado, banhos com sais aromáticos, meditações guiadas por apps em espanhol. O ateliê hospedou um evento híbrido, uma live com artistas de rua de Salvador, discutindo o sincretismo cultural. Mirtila projetou visuais, Tadeu moderou e eu apresentei peças inspiradas em orixás. Vasos com faces estilizadas de Iemanjá, tingidos de azuis oceânicos. Centenas assistiram online, gerando vendas e convites para residências artísticas. Quintina, em uma tarde de confidências, revelou planos de voltar ao trabalho como arquiteta, pedindo conselhos sobre equilíbrio. Você é meu modelo, Eulália, confessou. E eu sorri. Somos todas arquitetas de nossas torres. Amadeu, agora engatinhando, explorava o ateliê com curiosidade voraz, lambuzando-se de barro enquanto nós ríamos. Quirino e eu embarcamos para uma aventura no Pantanal Paulista, uma reserva ecológica em Piracicaba, avistando capivaras e jacarés em passeios de barco, capturando imagens que viraram um zine colaborativo. Nossa parceria é como um rio caudaloso, poetizava ele. E eu completava, com corredeiras que nos mantêm alertas. A existência se desdobrava em camadas infinitas, de mentora a exploradora, de avó a artista, cada faceta polida como uma gema bruta. Ventos mudavam, mas meu leme, forjado em fornalhas passadas, guiava com precisão. As correntes da vida em São Bernardo, agora um estuário onde rios de experiências desaguavam em um delta fértil, me levavam a ilhas inexploradas de possibilidades que se revelavam como arquipélagos escondidos em nevoeiros matinais. Com o leme firme nas mãos, forjado nas chamas de provações antigas, eu navegava por águas que misturavam calmarias reflexivas com redemoinhos de ação imprevisível. Cada virada, uma lição tecida em fios de serendipidade. Quirino e eu, após o mergulho pantaneiro em Piracicaba, onde jacarés preguiçosos nos observavam de margens lamacentas e capivaras pastavam como sentinelas indiferentes. Retornamos com peles bronzeadas e um zine fresco, impresso em uma gráfica. Artesanal de Campinas, páginas cheirando a tinta fresca que capturavam não só imagens de fauna selvagem, mas ecos poéticos de nossas divagações noturnas sobre fluxos migratórios da alma. Ele ficou mais uns dias no apartamento, transformando a varanda em um observatório improvisado, com binóculos velhos que trouxera, apontando para pássaros migratórios que cruzavam o céu urbano como mensageiros de estações mutantes. Veja, Eulália, o sabiá laranjeira voa contra o vento sem questionar o destino, comentava, enquanto preparávamos um ensopado de pequi, colhido em feiras nordestinas, o aroma amargo-doce invadindo o espaço como um convite a memórias sensoriais. Nossas noites,
se estendiam em debates sussurrados sobre literatura lusófona. Ele defendendo os labirintos de Saramago, eu contrapondo com as introspecções de Lígia Fagundes Telles, culminando em planos para uma residência artística em Portugal, onde Rios Tejo e Douro nos inspirariam a fundir cerâmica com sonetos ilustrados. Não era posse, mas uma parceria como constelações, estrelas alinhadas sem se prenderem, iluminando caminhos mútuos. Enquanto isso, o ateliê pulsava com vida própria, um organismo vivo que respirava através de fornos quentes e mãos coletivas. Mirtila, a designer com mandalas tatuadas, elevou o nosso mural de Mauá a um projeto interativo. Instalamos QR Codes nas paredes, que levavam a áudios de histórias orais gravadas por moradores, misturando grafismos digitais com minhas esculturas de argila reciclada, formas que evocavam morros favelares entrelaçados a circuitos eletrônicos. Uma noite de lançamento, sob luzes de LED piscantes e som de maracatu, tocado por percussionistas locais, atraiu uma multidão heterogênea. Operários de fábricas vizinhas misturados a curadores de galerias do centro de São Paulo, todos provando cuscuz, de milho enquanto debatiam arte como ponte social. Tadeu, o curador barbudo, circulava com taças de caipirinha, conectando-me a uma rede de bienais regionais. Sua fusão de barro e beats é revolucionária. Eulália, prepare-se para expor em Campinas no próximo mês. Desafios surgiam como cardumes predadores nadando nas profundezas. Uma falha no forno principal, causada por uma oscilação elétrica durante uma blackout repentino, derreteu uma fornada inteira de peças destinadas a uma encomenda corporativa, vasos com motivos indígenas para um escritório de arquitetura sustentável em Alphaville. Em vez de lamentar as cinzas, convoquei Vesperina e Jesuína para um renascimento das ruínas. Trituramos os fragmentos em pó colorido, misturando a esmaltes novos para criar mosaicos abstratos, que representavam ciclos de destruição e recriação. Vendemos as novas obras em uma feira noturna em Diadema, sob tendas iluminadas por lanternas solares, onde o cheiro de churrasquinho se misturava ao de argila úmida. Uma compradora chamada Querubina, uma colecionadora excêntrica com óculos de armação dourada, adquiriu um painel inteiro e me convidou para uma residência em sua fazenda no interior, prometendo ateliês ao ar livre com vista para cafezais, ondulantes. A terapia com Inês mergulhava em abismos mitológicos, explorando arquétipos como a mulher selvagem de Clarissa Pinkola Estés, onde eu visualizava minha jornada como uma loba que abandona a matilha para caçar sozinha, mas retorna com presas compartilhadas. Você integrou a sombra, Eulália, agora dance com ela. Incentivava ela, prescrevendo exercícios de movimento livre, danças intuitivas no consultório, onde eu girava como um derviche, liberando tensões ancestrais presas nos quadris. Incorporei isso ao cotidiano. Manhãs de tai chi, no parque da cidade. Movimentos fluidos como água correndo por pedras, observados por curiosos que se juntavam, formando um círculo espontâneo de energia coletiva. Valdemar, com sua harmônica sempre no bolso, me levou a um festival de blues em uma choperia escondida em Santo André, onde músicos improvisavam riffs que ecoavam dores universais. Sentados em mesas pegajosas de cerveja, trocamos confissões sobre viuvices. Ele sobre noites vazias preenchidas por discos de vinil. Eu sobre sonhos adiados que agora desabrochavam como flores noturnas. Vamos compor algo juntos. Propôs. E assim, nasceu uma melodia simples, a harmônica chorando sobre moldagens de argila, gravada em um app de celular e compartilhada com amigos como um hino particular de resiliências entrelaçadas. Teodoro e Quintina, navegando suas próprias águas turbulentas da paternidade, trouxeram Amadeu para uma tarde no ateliê, onde o menino, agora balbuciando sílabas ininteligíveis, explorava texturas de barro com dedinhos curiosos, criando marcas que pareciam mapas infantis. Mãe, estamos pensando em mudar para um bairro mais calmo, talvez perto daqui,
revelou Teodoro, enquanto limpávamos as mãozinhas do neto. Quintina acrescentou: queremos que Amadeu cresça vendo sua avó como inspiração, não como piada esquecida. Conversamos sobre fronteiras familiares, eu estabelecendo visitas sem invasões, eles respeitando espaços como ilhas soberanas. Amadeu ria batendo palmas lambuzadas, selando um pacto implícito de harmonias renovadas. Uma expedição solo para o Pico da Bandeira, na divisa de Minas e Espírito Santo, testou meus limites físicos. Trilhas íngremes, sob neblina densa, mochila pesada com equipamentos de acampamento, o ar rarefeito forçando respirações profundas como meditações forçadas. No cume, ao nascer do sol tingindo vales em ouro derretido, gritei um urro primal, liberando resquícios de amarguras como ecos que se dissipavam nas montanhas. Voltei com pedras coletadas como talismãs, incorporando-as a esculturas que narravam ascensões pessoais. Torres espiraladas expostas em uma galeria pop-up em São Caetano. O blog evoluiu para um podcast colaborativo com Quirino. Rios da Alma. Episódios gravados em cafés boêmios, discutindo renascimentos com convidados como Ondina, que falava de cristais como portais energéticos, ou Hermínia, narrando aventuras em fuscas enferrujados pelo Nordeste. Ouvintes enviavam áudios de suas próprias jornadas, tecendo uma rede sonora que ecoava além de fronteiras digitais. Jesuína expandiu sua barraca para uma cooperativa de artesãs, convidando-me como consultora. Planejamos estratégias de venda em plataformas como o Elo 7, misturando suas esculturas com minhas técnicas de fusão. Ximena contribuiu com tecelagens andinas, criando híbridos culturais que vendiam como pães quentes em feiras internacionais online. Uma surpresa médica, um check-up revelando níveis altos de estresse residual, me levou a adotar hidroterapia em piscinas públicas, nados ritmados que lavavam ansiedades como correntes marinhas. Valdemar se juntou, transformando sessões em duetos aquáticos de risos e splashes. O ateliê recebeu uma encomenda inusitada: peças para um teatro experimental em Osasco, representando mitos urbanos, máscaras de argila com LED embutidos, iluminando faces como fantasmas modernos. Mirtila projetou os circuitos, Tadeu curou a estreia, onde atores improvisavam diálogos sobre abandonos e retornos. Quintina, em uma confidência durante um piquenique na represa, admitiu inseguranças maternas. Como equilibrar carreira e colo? Orientei com lições aprendidas. Como rios, fluímos adaptando curvas. Amadeu, rolando na grama, simbolizava pontes construídas com paciência. Quirino propôs uma viagem para o Alentejo português, mas adiei para uma imersão local. Um retiro de silêncio em um mosteiro budista em Cotia, dias de meditação quieta, quebrados só por sinos, emergindo com clareza diamantina. A tapeçaria se entrelaçava mais rica. Mentoria em cooperativas, exposições híbridas, parcerias fluidas, família em harmonia cautelosa. Eu, Eulália, capitã de mares internos, avistava horizontes infinitos com olhos de navegadora experiente. As profundezas do estuário da minha existência em São Bernardo, onde deltas de experiência se ramificavam em canais intrincados de descobertas, agora desaguavam em um oceano aberto de potencialidades que se estendiam como horizontes curvos, convidando a velas desfraldadas para ventos imprevisíveis. Com olhos de navegadora experiente avistando infinitos, eu, Eulália, ancorava temporariamente em portos familiares enquanto plotava rotas para arquipélagos desconhecidos, cada bússola interna ajustada por lições de maremotos passados. O retiro de silêncio em Cotia, com seus sinos ecoando como pulsos terrestres, me deixara com uma quietude cristalina que infiltrava o dia a dia, transformando ruídos urbanos em sinfonias sutis. O zumbido de fornos no ateliê virando mantra, o balbuciar de Amadeu ecoando como ondas suaves. Quirino, retornando a Campinas, mas deixando traços como pegadas na areia úmida, enviava pacotes surpresa. Sementes de flores portuguesas para o jardim vertical, junto a rascunhos de sonetos inspirados em nossas andanças pantaneiras,
versos que dançavam entre rios e almas como peixes em cardumes luminosos. Respondia com fotos de mosaicos recém-criados, fragmentos de fornadas falhadas reconstituídos em painéis que narravam fluxos migratórios de pássaros urbanos, propondo uma colaboração transatlântica. Um e-book ilustrado onde seus poemas se entrelaçavam a minhas formas cerâmicas digitalizadas. Um híbrido de palavras e volumes que uma editora lisboeta aceitara publicar. Nossos oceanos se encontram no papel. Eulália. Escrevia ele em e-mails que chegavam ao alvorecer. E eu visualizava viagens futuras. Passeios por alfarrabistas no Chiado, moldando argila às margens do Tejo, misturando barro luso com poeira paulista. O ateliê, esse organismo mutante, evoluiu para um laboratório de alquimias inesperadas quando Querubina, a colecionadora de óculos dourados, cumpriu sua promessa. Uma residência de 1 mês em sua fazenda cafeeira em Itapetininga, onde cafezais, ondulantes, se estendiam como tapetes verdes sob céus de anil. Lá, entre colheitas de grãos vermelhos e o cheiro terroso de solo fértil, instalei um forno improvisado em um celeiro antigo, fundindo argila local com cascas de café torradas para criar urnas que ecoavam ritmos agrários. Formas bulbosas, como frutos, maduros, esmaltadas em tons de terra queimada. Moradores da região se juntavam em rodas vespertinas, compartilhando lendas de bandeirantes enquanto moldavam peças coletivas. Um monumento comunitário para a chapraça da vila, uma árvore cerâmica com raízes entrelaçadas, simbolizando heranças rurais. Tadeu visitou, capturando o processo em vídeos curtos para redes sociais, transformando a residência em um viral modesto que atraía aprendizes de longe, como um ourives de Sorocaba, que trouxe metais reciclados para fusões experimentais. Ventos adversos bufavam quando uma controvérsia online surgiu. Um crítico anônimo em um fórum de arte urbana acusou minhas fusões de apropriação cultural, citando elementos indígenas sem contexto. Em vez de retrair velas, zarpei para águas profundas de diálogo. Organizei um webinar com antropólogos indígenas do Xingu, via plataforma gratuita do Senac, onde debatemos ética em arte híbrida, eu admitindo lacunas e eles contribuindo com padrões autênticos para futuras peças. O resultado? Uma série colaborativa de máscaras que honravam tradições sem caricaturas, exibidas em uma bienal virtual coordenada por Mirtila, cujos grafismos digitais projetavam hologramas de danças rituais sobre as esculturas. Você transformou crítica em correnteza, Eulália, elogiou Ondina em uma sessão remota, enviando-me ervas para chás calmantes que infundi com folhas de cafezal. Inês, na terapia, navegava por cartografias emocionais inusitadas, usando mapas astrológicos como metáforas para alinhamentos internos. Meu ascendente em Áries, explicando impulsos de reinvenção. O Sol em Touro ancorando estabilidades recém-conquistadas. Explore o nodal, Eulália. O que o destino reserva além das constelações familiares? De questionava, prescindindo exercícios de visão board, colagens de revistas velhas com imagens de oceanos, ateliês globais e famílias expandidas, coladas em painéis, que pendurei na varanda como velas ao vento. Incorporei astrologia lúdica ao podcast Rios da Alma, convidando uma astróloga baiana para episódios sobre ciclos lunares e criações artísticas, atraindo ouvintes que enviavam horóscopos personalizados como feedback. Valdemar, com harmônica em punho, me arrastou para um cruzeiro fluvial pelo rio Tietê, um barco turístico reformado que serpenteava por águas revitalizadas, parando em ilhotas artificiais, onde plantávamos mudas de mata ciliar. A bordo improvisamos duetos, sua música bluesy, fundindo-se a minhas narrativas orais de vilvices superadas, entretendo passageiros com histórias que viravam lendas flutuantes. Somos como o Tietê, Eulália, poluídos outrora, mas purificando-nos a cada quilômetro, filosofava ele, e eu retribuía com piqueniques em margens gramadas, provando queijos artesanais de fazendas próximas, enquanto planejávamos uma turnê modesta por
botecos interioranos. Teodoro e Quintina, ancorando em portos próximos com sua mudança para um condomínio arborizado em São Caetano, trouxeram Amadeu para imersões semanais no ateliê fazendeiro durante minha residência. O menino, agora trotando com pernas incertas, explorava cafezais como labirintos vivos, colhendo grãos que usávamos em impressões cerâmicas. Pegadas infantis em placas de argila, como mapas de gerações. Mãe, Amadeu adora suas aventuras sujas, brincava Teodoro, enquanto Quintina esboçava plantas arquitetônicas para um anexo no ateliê principal, integrando espaços para crianças. Discutimos abismos passados em sussurros ao entardecer. Ele confessando sessões de terapia que desenterravam raízes de inseguranças paternas. Aprendi que a aprovação não é moeda para a dignidade alheia. Amadeu, salpicado de terra vermelha, selava reconciliações com abraços pegajosos, transformando cicatrizes em constelações familiares reconfiguradas. Uma odisseia solitária para o arquipélago de Alcatrazes, em Ubatuba. Uma expedição ecológica com biólogos marinhos me mergulhou em abismos literais. Mergulhos em águas turquesas cheias de tartarugas e corais, coletando conchas que inspirei em joias subaquáticas para a linha convesperina. De volta, fundias a metais de jesuína, criando colares que narravam ecossistemas frágeis, vendidos em uma feira náutica em Santos, onde Ximena expunha tapeçarias com motivos oceânicos, tecendo uma rede comercial que navegava para exportações modestas ao Nordeste. Hermínia, a viajante de Fusca, me convenceu a uma road trip para o Circuito das Águas em Minas, revistando raízes em estradas poeirentas. Banhos em fontes termais que lavavam fadigas, colhendo cristais brutos para infusões artísticas. Lá, reencontrei primos distantes, trocando receitas ancestrais por técnicas modernas, enriquecendo o blog com entradas sobre heranças híbridas. Uma premiação surpresa, um troféu de arte sustentável em uma cerimônia em Campinas, reuniu todos. Quirino declamando um poema dedicado, Valdemar tocando harmônica na recepção, Teodoro e família aplaudindo com Amadeu no colo, Tadeu e Mirtila, capturando momentos. Eulália, você é o farol que ilumina deltas inteiros. Toastou Zulmira por vídeo, de uma aventura no Amazonas. Quintina, em uma confidência à beira de um riacho fazendeiro, planejou um projeto conjunto. Um playground artístico para creches, misturando sua arquitetura com minhas esculturas interativas. Amadeu testou protótipos rindo em balanços de argila reforçada. Quirino e eu zarpamos para Portugal, enfim. Mas antes, uma imersão em Fernando de Noronha. Mergulhos com golfinhos rotadores, inspirando séries de cerâmicas aquáticas exibidas em galerias lisboetas. A vida, um arquipélago vasto, me via como exploradora incansável, ilhas de parcerias e famílias como portos, oceanos internos como rotas eternas.